Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Pilares do Espiritismo, parte 2. A reencarnação. A reencarnação na Bíblia e na história. A mente em psicose. Interpretações sobre a reencarnação na ciência e na espiritualidade. Os mundos habitados. A classificação dos mundos. Olá, amigos, olá, amigas. Bom estarmos de novo conversando sobre Espiritismo, essa doutrina tão extraordinária que tem dado a todos nós a sustentação necessária para seguirmos à frente, para darmos cada vez mais passos e mais passos em direção à nossa reestruturação enquanto filhos saídos de Deus, saídos da plenitude, para encontrarmos em nós essa própria plenitude e partirmos definitivamente para o encontro com o Pai e para aquilo que Ele nos preparou e para o qual nos aguarda. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos acolher no vosso planeta, por nos dar assistência, por nos dar condições de estarmos sempre buscando, de alguma maneira, esse nosso reencontro com o Pai. Nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade aos pilares do Espiritismo. No estudo anterior, nós falamos sobre imortalidade e sobre mediunidade. 2 pilares, 2 leis de Deus em ação. E hoje vamos falar sobre reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Que bom! Que bom que temos esse material para estudarmos. Que bom que temos toda essa estrutura dada pela espiritualidade superior para o nosso avanço consciente nos campos das apropriações do conhecimento. E é a partir do conhecimento, a prática, que é o que nos consolida definitivamente em qualquer projeto de avanço espiritual. Portanto, vamos começar o nosso estudo de hoje muito agradecidos a Deus por essa oportunidade sublime de nos ajudar, de nos colocar face a face conosco mesmos, porque o que está fora está dentro. Então, tudo que estudarmos fora de nós estará dentro de nós, como uma proposta de avanços e de apropriações. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê forças para continuarmos sempre dentro dessa condição, né, de termos essa possibilidade de avançarmos além através dos entendimentos da vida. Espiritismo Olhar, estudo 25 pilares do Espiritismo 2. E como estabelecer-se sem o conhecimento da reencarnação? Uma única vida? De que vale ser útil e moral? Esses mundos, que os primitivos chamavam de gotas de cristal, na verdade são arquétipos da nossa evolução. Poderemos ir até os seus habitantes e eles virem até nós, na soberba transmutação de valores reais. Quando os primitivos olhavam para aquelas estrelas, isso aí são gotas de cristal, gotas de vidro, gotas de alguma coisa. E hoje sabemos que esses mundos, na verdade, são arquétipos para a nossa evolução, são forças, são matrizes
algo dinâmico que nos ajuda na evolução. O que diz M.T. Goswami? Ele vai dizer o seguinte: hoje, quando muitos cientistas analisam a natureza, o mundo material, pensam no espaço e no tempo. Qualquer coisa que se refira a algo situado fora do espaço e do tempo será por ele chamado de sobrenatural. Mas a física quântica e todos os cientistas acreditam nela. Dizem que a natureza, a realidade tem dois domínios, um dentro e outro fora do espaço e do tempo. E o domínio fora do espaço e do tempo é detectável experimentalmente e que a comunicação feita neste domínio é instantânea e sem sinal. A ciência começando a penetrar na espiritualidade. Olha que interessante. Ele continua. E quem mais fala assim? Os místicos. Eles falam de céu e terra, dois domínios da realidade. O céu é o domínio de Deus, das qualidades divinas e da perfeição. A terra é o domínio da matéria comum e dos homens. É vista como um reino de imperfeição. A física quântica nos atormenta com a possibilidade de se formar um pensamento integrativo entre ciência e misticismo, cujo desdobramento é a religião. Foi aí que eu comecei com a motivação básica para integrar ciência e espiritualidade. O desejo de pôr fim à disputa milenar entre ciência e religião, reunindo-as numa visão de mundo quântico. O nosso irmão M.T. Goswami, ele está hoje trabalhando de uma maneira muito eficiente para essa união da ciência com a espiritualidade e, para tanto, pelo paradigma quântico. Então, vocês observam que está sendo feito esse movimento. O que a doutrina espírita está dizendo há mais de 150 anos é exatamente aquilo onde a ciência vai chegar para concluir. Então, Allan Kardec e os espíritos superiores e os médiuns que ajudaram Allan Kardec iniciaram assim um trabalho de extrema modificação dos paradigmas humanos. E tem que quebrar paradigmas. Aquele que não quebra paradigmas antigos, ultrapassados, eles não crescem, não dão força para a própria maneira da vida se fazer existir. Então chega um momento para o espírito que ele tem que começar a entender essas coisas. Ele precisa entender isso para que ele possa sair daquele processo inicial bem simples, onde ele só cuidava da sua sobrevivência, para algo superior, para algo que o eleve a outras dimensões que o aguarda. Não tem jeito. O nosso destino é Deus. E só chegaremos a esse entendimento na hora que cada um se dispuser a ele. Ninguém pode entrar na cabeça do outro, no coração do outro, e determinar algo. É fato que cada criatura precisa desse entendimento. Nesses estudos, nós estamos mostrando qual seria um caminho a seguir, que é aquele que o Espiritismo traçou para nós. Aqui está o livro quando tiramos essa informação. O livro chama-se Consciência Quântica, de M.T. Goswami. Vale a pena, é um bom livro, mas que você tem que ter predisposição para entender, para estudar, para avançar. O que diz David Lloyd? Essa figura simpática, né? Estudando a espiritualidade, estamos ingressando em um tempo que poderia ser chamado de Era da Reconciliação.
enraizado em uma ampla compreensão da dinâmica inebriante que nos encaminha pela física avançada, o paradigma da espiritualidade une intimamente o melhor da religião e o melhor da ciência em poderosa nova expressão de uma nova parceria entre a ciência progressiva e a religião progressiva, a fim de derrotar as forças que nos tentam arrastar para trás na trilha da evolução. Vejam que coisa extraordinária, diz David Lloyd. Quem é David Lloyd? Ele é nascido em 26 de abril de 1925, ainda está encarnado. É um autor estadunidense, psicólogo e cientista de sistemas evolucionários. Então, você vê que dentro desse contexto acadêmico, nós encontramos pessoas que têm coragem de falar sobre isso. Derrotar as forças que nos tentam arrastar para trás na trilha da evolução. Então, não é mais ficar em casa, fazendo aquelas coisinhas simples, né, do dia a dia. Tudo isso é necessário, mas isso tem que ser uma parte só. É preciso começar a estudar, começar a trabalhar, começar a pesquisar, começar a fazer encontros de pesquisas. E o Centro Espírita é o melhor laboratório para isso. Sabe? É preciso tirar essa questão de templo do Centro Espírita para ser um laboratório também, não só templo, mas também laboratório, onde a gente possa se reunir, trocar informações, trazer informações, pensar coisas boas para entendermos a grandiosidade dessa doutrina. Caso contrário, nós vamos ficar parados no tempo e no espaço, e o tempo vai passando, né? O ciclo vai vencendo, a gente desencarna e chega no mundo espiritual sem saber nada. Aí alguém te pergunta assim, você entende sobre imortalidade? Ah, mais ou menos, já ouvi falar nisso. Você entende sobre mediunidade? Xiii, sei lá, tem hora que eu achava que era meio bagunçado, que era meio místico, não sei muito não. Você sabe sobre reencarnação? Ah, esse negócio de voltar no corpo várias vezes? Já ouvi falar, às vezes até concordo, mas não sei muito não. Você sabe sobre pluralidade dos mundos habitados? Ah, não, sei não. Nem imagino isso. Eu nem sei direito o que é o planeta Terra. Nem sei o que é um planeta, para falar a verdade, né? Você sabe o que é Deus? Ah, já ouvi falar algumas coisas, mas, gente, nós não podemos chegar no mundo espiritual assim, não. Não podemos. Senão nós vamos ter que entrar em escolas rudimentares lá. Aí eles vão falar assim, mas você frequentou o centro espírita há quantos anos? Pois é, né? Eu, sei lá, uns 40 anos. Você não sabe nada disso? Não. Ah, eu ouvia falar, mas sabe a vida como é que é? Muito agitada, né? A gente não tem tempo. Tem sim, meu irmão. Tem sim, minha irmã. Vou pegar a tua ficha aqui, eu vou ver quantas horas você gastou inutilmente na tua encarnação. Aí você vai ficar assustado. Então, minha gente, nós não podemos voltar ao mundo espiritual assim. Definitivamente não. Sempre é um novo tempo, sempre surge um novo ano, sempre surge uma nova oportunidade, um novo ciclo. E se a gente não fizer uma força, nós vamos ficar aí olhando o mar cumprir as suas determinações, a brisa, o vento, olhando os pássaros indo para cá, para lá, cumprindo as suas rotinas, e nós vamos ficar aí. Seres humanos inteligentes, que já chegamos a um nível interessante na evolução, presos em caixinhas de ilusões. Pensem nisso, tá? Reencarnação. Muito bem. De repente, o mentor ou a mentora nos chama e pronto. Agora chegou a tua hora, meu garoto. Vamos em frente?
É preciso viver de novo para evoluir. Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito. Nós temos que reencarnar, que voltar ao mundo físico para uma nova proposta. E aí nós temos que acertar isso lá no mundo espiritual, com quem de direito, para nos guiar nessa nova etapa. Então, o que é, na visão espírita, reencarnação? O que é isso? É o que nós vamos estudar. Chega um momento, estamos no mundo espiritual. Estamos desencarnados. Soa a sirene dos ciclos. Precisamos renascer na Terra. É o sinal que nossa evolução precisa dar um salto a mais. Encontrar outro cantinho, outro avanço. Olhamos lá longe e vemos que tudo é força e movimento. Temos que renascer. Olhamos em volta e preparamos a volta. Em nós, há sempre certeza que vamos vencer as etapas que surgirão. E tudo gira. E tudo nos aguarda. Então, meus amigos, minhas amigas, tem momentos, né, que são únicos do espírito. Ele e a realidade dele. Ele e o ciclo. Ele e a força. Ele e o movimento. E ele tem que ir. Tem que partir para a sua evolução. Tem que partir para o seu crescimento espiritual. Isto é reencarnação. Visto numa proposta de análise do crescimento contínuo, do avanço contínuo da mônada divina que todos são. Às vezes, esse movimento é meio confuso, meio difuso, às vezes a luz que entra é pouca, mas é a minha, é a que eu consegui. Então eu vou por ela. Quando eu vou reencarnar, eu venho pela luz que eu já consigo me iluminar por ela. Então este é o momento. Este é o instante exato que eu preciso renascer. Será que na Bíblia a gente ouve falar sobre reencarnação? Vamos tentar ver aqui. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. E então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Vamos pensar nisso. Sabe quando viveu Elias? Ele viveu mais ou menos o século 8, por aí, antes de Jesus. Mais tarde, 700, 800 anos depois, ele retorna agora como João Batista. Jesus confirma isso. Então, minha amiga, é Jesus falando de reencarnação. Ah, mas eu não acredito muito não, nisso aí não. Olha, eu digo para você, que pena. Que pena que você está entrando por um caminho tão difícil, que poderia ser tão facilitado, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Reencarnação, minha gente. O que é a água? A água é o símbolo, né, do nosso planeta, do nosso mundo. Então, você tem que nascer no nosso mundo e, enquanto você faz o processo do renascimento, você também renasce em espírito, ou seja, você avança espiritualmente. Cada encarnação é uma possibilidade de avanço espiritual. Porque o que é carne, o que é espírito. Então, você nasce num corpo físico, que é a carne, mas o espírito é o gestor de tudo isso. Então, ele vai cada vez mais evoluindo e progredindo na sua evolução, na sua proposta evolutiva. Tem que entender isso bem, sabe? Porque tem pessoas que acham que a gente está enterrado na carne. Não, nós estamos realmente vivendo num corpo físico, mas nós somos gestores desse corpo físico. Sabe? Nós gerenciamos isso. Então, o espírito precisa ser bastante dinâmico e entendedor dessa realidade, para que ele possa vencer o domínio da carne. Então, quando a gente estava em encarnações anteriores, mais primitivas, a gente estava no pleno domínio do corpo. O corpo nos dominava. O corpo tinha seus instintos e a gente ia nesses instintos. Agora o espírito precisa nascer. Renascer sempre, dominando esses instintos. Ficou claro? Aí Jesus continua: e não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, quanto mais você evolui, quanto mais você vence as injunções da carne. Quanto mais você vence as injunções da matéria, quanto mais você cresce espiritualmente. Então, nós temos que viver como espíritos, e não como corpos, que acabam. Corpo é uma veste temporária. Se a pessoa fica glorificando muito o corpo, só o corpo, ele precisa cuidar do corpo, sim, mas não glorificá-lo e endeusá-lo, porque, na verdade, o que vale é o espírito. Quem é você? Então, quando eu chego para você, eu quero saber quem é você. Não é como eu sou corpo. Porque as formas são mais ou menos idênticas. Eu quero saber, o que me atrai é você, espírito. Como que você é? Então, Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? E Jesus coloca aí a reencarnação como uma coisa simples, basilar, né, para o entendimento da vida. Em verdade, ele digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Percebe? E ele fala o Filho do Homem. O Filho do Homem, na proposta cultural mesopotâmica, era aquele filho de um grande senhor, de um nobre, né? de alguém de muito status social. Então se chamava, esse é o Filho do Homem. Então Jesus disse, olha, se você não entender que você veio do plano espiritual para a vida no plano físico, será que você está se dando conta de que é filho de Deus? Porque aí é o máximo do Filho do Homem. Não que Deus seja homem,
mas que na cultura mesopotâmica era o máximo dos nascimentos. Olha, que coisa clara que Jesus deixa para nós. Claríssima. Então, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Desceu para quê? Para apropriar de informações novas. Então, nós estamos nessa encarnação. Atualmente, no Brasil, no início de um milênio, o que nós vamos fazer das nossas encarnações? O que eu estou fazendo da minha encarnação atual? O que você está fazendo? Porque assim como ela veio, ela vai. Né? E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Através do quê? Da evolução dele. Ele tem que sair das fases primárias da evolução para as fases seguintes. Então, esse texto está em João 3, 1, 14. Olha, meu amigo, minha amiga, você pode até interpretar de uma outra forma, mas você vai ter que criar mirabolâncias. Vai ter que colocar muitos achismos. Nós estamos tentando fazer uma análise a partir do próprio texto que está contido no Evangelho de João. Pensa aí. Veja o que você pode acrescentar de bom a essa análise. As origens da noção, agora a reencarnação na história, né? As origens da noção de reencarnação vêm de muito longe. A discussão sobre o assunto aparece nas tradições filosóficas da Índia. Os pré-socráticos gregos discutiram a reencarnação. E também é relatados que os druidas celtas ensinaram uma doutrina da reencarnação. É um dos pontos fundamentais das religiões do Egito Antigo, da cabala judaica, do rosacrucianismo, da cientologia, que nós já estudamos no nosso estudo antigo, passado, né? Que é uma proposta nova, onde muita gente está começando a participar, da filosofia pitagórica, da filosofia socrática platônica. Gente, nós estamos falando da base da filosofia do mundo ocidental. Isso aí tudo é a base da filosofia do mundo ocidental. Pré-socrático, cabala, Egito, Pitágoras, Sócrates, Platão. Eu vou contra isso? Eu tenho que ter muito conhecimento para ir contra isso. Então, não é o Espiritismo que criou a história de reencarnação. Não, isso aí já existe, minha gente. Os primitivos já sabiam de reencarnação. Eles olhavam as fases da Lua, né? Nova, crescente, cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante. E eles falavam assim, gente, a minha vida é assim. Eu nasci novo, cresci, estou no auge, vou ficando velho, vou morrer, vou nascer de novo. Os nossos primitivos, segundo Mircea Eliade, ele fala isso, que eles sabiam de reencarnação, porque eles faziam análises do ciclo da natureza, do Sol, né, que desponta, vive todo um tempo, depois ele morre, depois ele desponta de novo. Então, se a natureza prova isso, né, os ciclos das estações do ano, dos solstícios, ou seja, existe, né, você vem a primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, ou seja, em cada ciclo você tem uma proposta e ela sempre se renova. Por que eu, espírito inteligente, o máximo da criação desse planeta, vou morrer? Ou vou embora para um lugar que eu não sei onde é? Ou vou ficar esperando, né, para renascer ou para vir aqui no juízo final, sendo que eu posso ser dinâmico em tudo isso? Numa encarnação eu não aprendo quase nada, muito pouco, né? Então, eu tenho que estar várias vezes em contato com as pesquisas do mundo material para eu avançar, para eu entender. Num ciclo reencarnatório,
eu estou trabalhando um assunto, no outro eu viro para outro assunto, e então o mundo se torna esse imenso laboratório de pesquisas para o avanço do espírito através das encarnações. Que muita coisa implica numa encarnação, muita coisa. A palavra reencarnação deriva do latim, que significava literalmente entrar na carne novamente. O equivalente grego, metapsicose, deriva de metamudança, colocar uma alma em, um termo atribuído a Pitágoras. Pitágoras, gente, que é um pré-socrático. Né? Então, veja vocês que nós estamos lidando com pessoas muito inteligentes e que não tinha nenhuma conotação religiosa. Era só estudo mesmo. Né? Sabe, é tanta coisa que envolve uma reencarnação, a gente vai falando aos pouquinhos. A primeira delas, nós vivemos no mar de ondas. E muitas vezes o espírito ainda novo, como nós, ele não sabe bem se equilibrar nessas ondas. Então ele tem que entrar num corpo físico que é fechado, que ele é mais pesado, ele salva a gente dessas ondas e nos dá condições de fazer uma pesquisa, de um estudo, de um avanço. Imagina que você está num lugar ventando muito. Aí você entra num ambiente tranquilo, numa casa, sabe? Numa escola, numa instituição, você entra lá dentro para você poder botar a cabeça no lugar para você fazer o seu trabalho que você tem que fazer. Lá fora está ventando, muitas ondas, né? Muita coisa. E você ali dentro, agora podendo pesquisar, mesmo estando em meio a ondas. Mas protegido pelo ambiente físico, assim é o corpo para o espírito. Enquanto o espírito não pode viver bem no meio dessas ondas, ele entra num corpo para que este corpo o proteja. E aí ele vai crescendo. É um estudo bem avançado, eu digo para vocês. Essa informação do corpo como protetor para que o espírito faça suas pesquisas, para que ele evolua por ele, porque cada um evolui por si mesmo. Metempsicose. Movimento cíclico por meio do qual o mesmo espírito, após a morte do antigo corpo que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Reencarnação. É uma proposta que se tinha antigamente, né? E que nós, nas nossas orientações hoje, podemos dizer que é meio complicado isso. Então, metapsicose também é o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais e vegetais. Aí está aqui o homem, né? Então ele pode vir como animal, como vegetal? Não, não pode. O cérebro humano, para ele chegar ao ponto que é hoje, com o córtex pré-frontal, com os lobos, né, com os hemisférios, ele levou milhares de anos numa evolução lenta, muito lenta, que você pode estudar aí na paleontologia, na antropologia, você pode estudar isso aí. Demorou anos e anos. O que as pessoas estavam falando na metempsicose? Que em nós, no nosso arquivo, no nosso inconsciente que nos circunda, nós temos lembranças, memórias de quando habitávamos esses reinos antigos para fazer a nossa evolução. Então, nós sabemos que nós vivemos no mineral, depois no vegetal, no animal e no homem. Então, isso podem ser memórias que aqueles estudiosos da época pegavam. Então, eles achavam que era possível retornar àquelas memórias, mas não é possível. Vamos pegar o cérebro desse passarinho aqui. Entendeu?
Qual era o cérebro do homem? Como é que o cérebro do homem encaixaria aqui? Não, não encaixaria. A evolução ela não retrograda, ela não retorna, ela só avança. Em alguns casos, ela estaciona, mas ela não volta. Então, essa teoria é mais uma teoria de análise de memórias, de lembranças mnemônicas, mas voltar um ser humano a um desses elementos antigos, não. Ele pode ter instintos, às vezes podem sobressair instintos desse passado. Você quer um exemplo? Os estudos dos egípcios, eles sempre colocavam um pássaro, né? Ou um animal na cabeça de um homem, no corpo de um homem. O que era para representar? O que é? A águia é muito esperta, o lince tem um olhar muito profundo, né? E por aí vai. Então, quer dizer, você pega essas memórias e que te ajudaram a construir o homem que você é hoje, mas estão dentro de você. São coisas suas. Não que você vai viver de novo isso. Você pode viver a expressão do conhecimento e do avanço que você fez lá. Então, quando o homem fica brigando demais, dando aqueles gritos, aqueles urros, ele pode estar lembrando, né, usando de um instinto de quando ele viveu lá numa dessas antigas, né, formações, que tinha que defender a sua pele, né? Então, ele urrava, ele gritava, fazia aquelas coisas horríveis. O que nós temos que fazer enquanto homem? Sim, usar isso tudo que nós aprendemos, só que domesticar isso aí agora. Então, se o meu olho é um olho profundo, é um olho de lince, o que eu vou fazer com o meu olhar? Né? Se o meu voo é pleno, se a minha caminhada é plena como a da águia, o que eu vou fazer com essa caminhada? Então, é domesticar o instinto. Ficou claro para você? Então, ninguém volta ao corpo físico de um desses animais ou vegetais. Ninguém volta. Mas ele pode apropriar valores arquivados neles, adquiridos naquele tempo. Porque nós somos, tudo é solidário no universo. E nós somos solidários com a nossa evolução também. Vejamos o que diz Paulo em 1 Coríntios 15. Semeia-se, enterra-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Ou seja, você nasce no corpo físico para crescer o corpo espiritual. Está em Coríntios 1,15. Podemos interpretar como sendo as sucessivas vezes que se enterra o corpo material para que o corpo espiritual, enfim, ressuscite para a vida espiritual. Há, contudo, os que pensam que o corpo material é enterrado uma única vez e ressuscitará o espiritual que passará pelas plenas ou libertações a que fez jus. Pelas penas ou libertações a que fez jus. Existem ainda interpretações de que todos os mortos ressuscitarão um dia no juízo final. Contudo, como pode um corpo ressuscitar depois de ter passado pela desintegração? Sabe quando a gente colocou no início aquele estudo que a ciência está se aproximando da espiritualidade, precisa, para fazer análises lógicas? Então, minha gente, como é que um corpo que desintegrou, né, vai ressuscitar? Não pode. Não tem como isso. Terminou a encarnação, acabou o período reencarnatório, então o corpo vai desintegrar. Ele não precisa mais dele. Os átomos precisam cumprir também seus progressos. Então, eles não vão ficar lá toda a vida. O corpo desintegrou, acabou. Então, o espírito permanece com a sua condição. Uma das coisas interessantes da reencarnação, né, é o esquecimento do passado. Eu esqueci o que eu fiz no passado. Esquecimento é temporário. Em alguns casos, alguma coisa é liberada para nós. Não tem pessoas geniais que, desde crianças, já não começam a fazer coisas geniais? Aquilo são lembranças liberadas do passado dele. Senão Deus seria injusto. Como é que cria um gênio ao lado de um idiota, como diz Allan Kardec, ou seja, uma pessoa com problemas mentais que chamavam de idiotia? Como é que nasce isso? Como é que está a justiça nisso aí?
Essa questão tem que ser analisada. A gente não pode fazer assim, um en passant nisso, não. Tem que ser analisado. Por que que é assim? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade, cada um tem um ajuste. E tudo dentro da lei de Deus. Tudo para promover o espírito à sua soberania. Então, se eu nasci com um processo desse mais complicado, eu estou fazendo algum trabalho de libertação espiritual. Ah, mas eu não sei disso. Claro, a gente não sabe. Sabe por quê? Porque há aí uma coisa chamada respeito, que vem de amor também, né? Então, vamos respeitar cada criatura. Aquele que nasceu assim, aquele que nasceu assado, aquele que veio de outra forma, vamos respeitá-los. Porque também eles estão fazendo o seu progresso. E se eu nasci perfeito, com tudo funcionando, muita responsabilidade eu tenho com a minha vida. Se eu não tiver, eu vou ter que dar conta disso. Se eu jogar bebida alcoólica no meu corpo, eu estou estragando o meu corpo. Se eu já usar drogas, eu estarei, né, estragando o meu corpo. Se eu me irritar, se eu ficar xingando, gritando, eu estou estragando o meu corpo. Se eu fizer um aborto delituoso, estou estragando o meu corpo. Se eu estimulo o aborto, eu estou estragando a minha organização perispiritual também. É tudo muito justo, minha gente. Diz Gênesis, em 48, 21, quando Jacó abençoava seus filhos e netos e diz, nu saí do seio materno, nu voltarei para lá. Não é reencarnação? A gente não nasce pelado e quando a gente vai formar um novo corpo, não estamos pelados também lá no útero? Isso que falou foi Jacó, gente, que é um dos patriarcas do judaísmo. Pai de José do Egito, lembra? Presta atenção, que coisa séria, né? Diz o livro 1 de Samuel 2,6. Javé fez estar morto, Javé faz estar morto e vivo. Lança ao mundo dos mortos e traz de volta daí. Ah, mas aí pode ser o espírito que vem. Para que ele vem fazer o quê aqui? Se ele não pode participar do laboratório físico da Terra. Ele tem que tocar, gente. Nós temos que aprender, nós temos que elaborar, né? Então, a encarnação me dá essas chances. Ah, eu sou um engenheiro, beleza. Então, vamos construir prédios? Vamos trabalhar nessa construção do concreto? Porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou aprimorando espiritualmente. Ah, eu sou médico ou médica, tudo bem, ótimo. Então, vamos trabalhar o corpo físico, vamos aprender como é que funciona o corpo físico. Aliás, anatomia e fisiologia, praticamente, né, esses dois grandes braços da medicina, vieram da pesquisa, que alguém fez encarnado. Vejam como é que é necessária a reencarnação. Como é que ela é importante? Diz Isaías 26, 19, os teus mortos ressurgem e os seus cadáveres tornam a despertar. Aí ele criou, né, uma figura de linguagem. Né? Ou seja, ele usou cadáver no sentido de forma física. Então, os mortos ressurgem e uma nova forma física se faz. Mas como é que ele ia explicar isso no ano 900 a.C., 2.900 anos atrás? Então, ele não podia fazer isso, então ele tinha que usar figuras de linguagem, né? Seus cadáveres, ou seja, a forma física com a qual somos conhecidos. Então, torna a despertar. Não que aquele cadáver que está lá desintegrando, não aquele não. É um outro corpo, é uma nova proposta, mesmo porque os corpos físicos evoluem. Com o passar do tempo, eles vão evoluindo, né? Então, por exemplo, a pessoa que ficou encarnada aí, no caso dele, né, 3.000 anos atrás, o corpo hoje é bem mais sutil do que um corpo de um homem de 3.000 anos atrás. Porque evolui. A genética muda. Não tem o caso da epigenética,
que a gente vai modificando os genes. Isso tudo é ciência, minha gente. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. Cada um ou cada escola possui sua própria hermenêutica. Daí as várias formas de interpretar os textos, quase sempre fazendo segundo suas vontades e entendimentos. Aí vai da escola teológica que a pessoa participa. Então, se ela é de uma escola X, que não aceita a reencarnação, ele vai pegar todos esses textos e vai trabalhar aquilo na proposta da não reencarnação. Aí vai fazer, né, um monte de mirabolâncias para explicar. Se ele é de uma escola reencarnacionista, ele vai entender como reencarnação. Então, vai depender da interpretação. Eu vou pela lógica, não pela interpretação só, pela lógica. Qual é a lógica? É o eterno renascer. É o sol que levantou no leste, se põe no oeste, dali a pouco ele vai para o leste de novo, se volta para o oeste, num ciclo interminável e sucessivo de voltas e de idas e voltas. Então a natureza está dizendo isso para nós, vocês também fazem isso. Agora, a reencarnação vai ser eterna? Não, vai chegar uma hora que não vou precisar mais dela, não. Mas nesse momento nós precisamos. E por que precisamos? Por ser uma ferramenta para a nossa evolução, então nós temos que entender isso, interpretar melhor isso, para a gente poder ser mais pleno ou plenos, plenas no nosso existir. Bom, reencarnação na ciência, né? Aí nós temos o Dr. Ian Stevenson, muito conhecido, né? Que é um canadense psiquiatra. Ele foi diretor dos departamentos de parapsicologia e psiquiatria comportamental da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele pesquisou vários casos de reencarnação que estão descritos em seu livro Reencarnação, 20 casos. 20 casos sugestivos de reencarnação. Você pode ler esse livro, você pode pesquisar nesse livro. Interessante, ele é muito minucioso, ele foi fazer pesquisas com pessoas que lembravam de vidas passadas. Ele e, na época, o redator do jornal The Washington Post, também os dois fizeram esse trabalho. Então, segundo lemos, foram 7 casos de reencarnação na Índia, 3 casos no Ceilão, 2 casos no Brasil, 7 casos no Tringlist, que é sudeste do Alasca, e 1 caso no Líbano. Isso é o que ele pesquisou, gente. Não quer dizer que reencarnação seja só isso. É o que ele pesquisou. Né? Então, ele foi fazendo essas pesquisas. Porque esses pesquisadores são muito minuciosos. Tudo tem que bater certinho. Senão não vale a pena, não vale como pesquisa. Né? Então, esses aí são os casos que foram comprovados a reencarnação. Comprovados, gente. Eu te convido a ler esse livro, se você tem alguma dúvida de reencarnação. Ainda, Dr. Ian Stevenson, ele os pesquisou utilizando as ferramentas das narrativas e comprovações dos casos relatados. A criptomnésia, do grego cripton mais mnesis mais ia, literalmente memória oculta, é a memória inconsciente ou a memória ancestral ou ainda a memória subliminar. Ela pode trazer à tona casos ocorridos em vidas passadas para que, por meio de pesquisas, a veracidade possa ser constatada. Então, este foi o critério empregado pelo pesquisador. Eu me lembro de um caso da menina comentar com ele, né, um jovem, se não me engano, de detalhes da encarnação passada, e que ainda as pessoas que conviveram com essa criatura estavam encarnadas. Então, ele foi lá, pesquisou tudo que aquele moço reencarnado disse, aconteceu. Exatamente igual. Então, ele pega isso da criptomnese, ou seja, das nossas memórias ocultas. Nós falamos aqui no início do nosso estudo. Então, veja que a coisa já penetra na ciência mesmo, a pesquisa. Já não é mais uma questão de interpretação, eu acredito ou não acredito, não. Você tem que buscar na ciência.
Você tem todo o direito de não acreditar, mas pesquisa, que é para o teu bem. Eu sou reencarnacionista, desde que reencarnei nessa época, nessa minha vida. Eu nunca tive dúvidas disso, mas às vezes você tem. Então pesquisa, você tem o direito de duvidar. Te dou todo esse direito, como Deus te dá todo esse direito. Agora, pesquisa, é bom para você. É sempre bom e necessário lembrar que a reencarnação oculta temporariamente fatos passados, exatamente para que o ser reencarnado possa viver nova experiência, livre das lembranças dos erros cometidos, visando melhoria. Já pensou se eu renasço aqui com todo aquele turbilhão de informações do que eu fui lá no passado? Às vezes eu não fui muito feliz em ações perigosas, né? Criminosas. Então, eu renasço mais ou menos assim. É como se eu levantasse de manhã e não lembrasse o que eu fiz no dia anterior, que foi um dia terrível. Então, eu vou viver um novo dia tentando melhorar, né, o meu humor, tentando melhorar as minhas possibilidades. A reencarnação é isso. Você deixa um pouquinho aquele turbilhão de informações que não são úteis nesse momento e depois você os recupera, depois você os retoma, mas aí você já vai ter o contraponto a eles. Você vive uma encarnação só fazendo bem. Então você contrapõe aquela encarnação que você não foi tão feliz. Então você se equilibra no seu processo evolucionário. Entendeu? Por isso que a gente esquece o passado. Assim sendo, quanto menos lembrarmos das vidas passadas, mais nos apropriamos da vida presente, no sentido de torná-la eficaz para os amadurecimentos necessários ao encontro de si mesmo com as leis naturais que a tudo governam. Vários casos sugestivos da reencarnação foram e estão sendo estudados pelos cientistas. Este trabalho tem a finalidade de comprovar o fato, livre das propostas filosóficas e teológicas, também úteis, mas que carecem do estudo laboratorial. Assim, a ciência vem contribuindo para os avanços dos entendimentos sobre reencarnação. Cada ser é um arquivo vivo e pode ser aberto por pessoas experientes e sensatas e de lá trazer à tona fatos de outras existências vividas neste planeta ou em outro. Nós vamos entender mais para frente que o universo é solidário. Nós usamos os mundos existentes nele, temporariamente, porque os mundos também são temporários, para a gente crescer, para a gente aprender. Cada mundo com a sua proposta. Né? Nem sempre é válida essa pesquisa. Né? Deus quis que a reencarnação fosse um velador das experiências passadas, para que o espírito se torne soberano de si na existência presente, conforme consta no Livro dos Espíritos. Contudo, a curiosidade pode ser um fator perturbador. Então, aquela pessoa que quer saber muito do passado dele, não vale a pena. Viva teu presente. Passado, né? Emmanuel fala assim, nós não fomos grandes coisas no passado, não. Então é melhor viver esse presente. Resolvermos nesse presente. Utilizado terapeuticamente, né, a pesquisas de vidas passadas, tem vasta utilidade, mas como curiosidade, pode despertar conteúdos que desorganizam o indivíduo, levando até a loucura. O que é passado deve apenas ser um conteúdo, ou para seu extermínio gradual através das enfermidades, quando for o caso, ou de apropriação de valores para que o indivíduo continue seus crescimentos espirituais num clima de harmonia. Então, amigo, amiga, viva a tua vida, entendendo que você é um espírito reencarnado e que está vindo de um passado muito distante, de muitas e muitas encarnações, milhares delas, e que esta encarnação você está começando a entender um pouco sobre espiritualidade através do espiritismo, né? Aí está vidas passadas, né? Então nós ficamos, gente, nesse turbilhão de coisas, que é o nosso passado. Pode ser legal, como pode não ser, sabe? Então, vamos viver o presente, não vamos ficar olhando lá para trás, vamos virar para frente, vamos caminhar, vamos buscar outra coisa mais interessante, né?
do que ficar preso a esse turbilhão de coisas que eu nem sei direito que cada onda dessa, que cada pulsar desse está querendo me dizer do que eu fiz. Então, vamos acertar. Um dia o espírito vai ficar todo harmonizado. Por enquanto, ainda somos essas coisas meio confusas, mas vamos crescer, né? Então, essas vidas estão arquivadas em cada ser. Possuem vida própria, que, se consultadas, podem dizer coisas que perturbam ou enaltecem. Aprendamos a conviver com essa realidade e valorizemos o nosso tempo atual. Valorizemos o nosso tempo atual, sabe? Está aqui a nossa mochilinha, né? Da nossa caminhada, então vamos pegar a mochila e vamos caminhar para frente. Ainda a reencarnação na ciência, né? Existem os campos morfogenéticos, são campos de forma, como padrões e estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem o seu próprio campo mórfico. Ou seja, todos nós temos o nosso campo morfogenético. E é a partir deste campo morfogenético que, quando a gente vai reencarnar, a gente molda o nosso corpo físico. Aquele negócio da célula ir se multiplicando, né? Na verdade, ela tem um campo, ela trabalha dentro desse campo morfogenético. Né? Isso é interessante, está aí. Olha. Então, eu tenho o meu campo morfogenético. Eu vou construir o meu novo corpo a partir deste campo que me envolve, que no Espiritismo nós chamamos de perispírito. Tá? Então, aqui tem um campo, eu vou formando dentro deste campo o meu novo ser físico. Como é que vai ser meu corpo? E aqui vão chegando as informações. Ó, na cabeça tem que ser assim, aqui no corpo, aqui na região torácica. Então, eu trago essa informação das minhas vidas passadas e das minhas necessidades atuais. Isso se chama campos morfogenéticos, que o Sheldrake, né? Rupert Sheldrake, um cientista britânico, estuda bastante sobre isso. Modelo organizador biológico. Aqueles que trabalham com processos ontogenéticos sabem que o DNA por si só não responde pelos complexos mecanismos da evolução que culmina com a formação do embrião. Ou seja, só o DNA por ele mesmo não faz isso. Isso é ciência falando, tá, gente? São geneticistas. Então, pesquisas, ciência. Pesquisas realizadas sobre o tema deram origem a uma teoria que vai além da biologia molecular, além do corpo, ao afirmar que o corpo espiritual dos seres vivos atua desde o momento da concepção até a morte como um sistema capaz de organizar o corpo físico. Isso é a prova da reencarnação, prova científica da reencarnação. Então, já não é mais teoria, análise, assim, achismo. Não, você tem a ciência te comprovando isso, né? Então, aí está, é o perispírito. O corpo, então, isso aqui chama MOB, né? Modelo organizador biológico, né? Que vai montando, vai bolando, vai estruturando o novo corpo físico. Por isso que eu vou nascer perfeito ou não. Eu vou nascer com doenças congênitas ou não. Eu vou nascer um corpo de atleta ou não. Por aí. Uma cabeça livre, né? Para exercer pensamentos livres, né? E possibilidades únicas na frente. Percebem? Reencarnação como uma questão de ciência agora? Então, a reencarnação nos estudos espíritas, nós vejamos o que diz a questão 392 de O Livro dos Espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Resposta: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido o seu passado, ele é mais senhor de si. Está vendo? A gente já falou sobre isso. Então, se ele esquece o passado temporariamente,
ele pode viver com mais tranquilidade o seu presente. Questão 393. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida interior, à vida espírita, ou à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu, que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, ele faz isso no mundo espiritual antes de reencarnar. Ele vê o passado dele, dá uma olhadinha, né? Eu preciso de arrumar isso e tal. Então, ele escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que eles são superiores que o ajude na nova empresa que sobre si toma. Então, é uma coisa lúcida. Eu estou lá no mundo espiritual, eu preciso renascer. A gente viu uma gravura ainda no slide anterior. Aí. Então, ele precisa renascer, ele conversa com o mentor ou uma mentora, e aí eles preparam uma nova reencarnação, um novo roteiro, né? E ali ele vai resolvendo aos poucos as questões dele. Isso aí é que nós temos que fazer que esse amadurecimento chegue para nós agora, enquanto estamos encarnados. Então, a tua encarnação foi preparada para você, a minha para mim, a do outro para o outro, e assim sucessivamente. Então, temos que aproveitar essa possibilidade, né, da reencarnação. Ainda no Livro dos Espíritos, né, na questão 330, sabe os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem, né? Como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tende de morrer um dia, mas ignoram quando isso dará. Então, estão nesse processo. Nós estamos encarnados? Estamos. Quando a gente desencarnar, a gente vai viver lá um tempo, vai aprender, vai estudar, vai, né, se libertar um pouco mais, e aí vai chegar uma hora que agora você tem que voltar para resolver umas questões que ainda ficaram pendentes, e estamos nós aqui de novo. Né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente, assim é. Então, nascer e morrer são necessidades da vida de cada um. Então, não tem morte. E o nascer aqui é temporário, né? É uma vida temporária. O que vale é a vida plena, infinita, da qual somos portadores. Né? Reencarnação e espiritualidade, né? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação, questão 331. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acha do futuro que os aguarda constitui punição. Tem gente que não pode saber com detalhes, né? Tem espíritos que ainda estão num nível lá bem mais atrasado. Então, ele sabe que vai ter que dar esse salto, mas ele tem que aguardar, porque alguém tem que o ajudar nisso. Porque existem as reencarnações compulsórias em que o espírito não participa do projeto, são só os mentores que fazem, porque o espírito está tão obscurecido, está tão preso nas suas entranhas da ignorância e, às vezes, dos erros, né, cometidos, que ele depende de alguém fazer para ele essa programação. Né? 332. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Tem pessoas que vão reencarnar e desistem. Às vezes ele até começa a encarnação e salta fora. Né? Tem o reencarnante que desistiu. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Eu digo para vocês o seguinte, nós sabemos pouquíssimo do mundo espiritual, o que acontece lá, em favor de cada um de nós. Então, tem gente que gosta de ficar definindo, né, que isso pode, isso não pode.
Vamos com cuidado, porque a gente não sabe nada ainda. Nós estamos começando a aprender, começando a fazer essa integração com o mundo espiritual agora, pela doutrina espírita, né? Concluindo, podemos interrogar: é possível afirmarmos que vivemos outra vida na Terra anterior a esta que estamos vivendo agora? Há vastíssimos casos de lembranças investigadas pela ciência sobre outras vidas aqui vividas. O Espiritismo confirma a reencarnação, agora dentro de um contexto de lógica e de justiça divina. Só a reencarnação pode explicar as diferenças sociais, individuais, históricas e comportamentais da humanidade. Sem a reencarnação, tudo se tornaria num amontoado de fatos não resolvidos e colocam em dúvida a absoluta justiça de Deus. Somente isso já seria bastante para justificarmos a reencarnação. E como estudamos aqui a reencarnação, a reencarnação está afirmada milenarmente. Então, aquele que ainda tem dúvida precisa de estudar, né, gente? Né? Aí nós estamos vendo uma mulher primitiva, sabe? Ela tem um caso bem interessante, né, sobre a mulher primitiva. Mas antes da mulher primitiva, eu queria dizer para vocês que os judeus, eles também tinham lá a sua crença. Eles fazem uma confusão de reencarnação com ressurreição, né? Eu vou pedir ao meu irmão Mateus, meu irmão amigo, né, Mateus, que fale um pouquinho sobre nós, sobre isso. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia acontecer. Designavam pelo termo de ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida o corpo que já se encontra morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se encontravam desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tenha de incomum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Esta informação consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Muito obrigado, Mateus. Espero que tenha ficado bem claro para todos, né? Essa questão de reencarnação com ressurreição. Agora vamos pegar essa mulher primitiva, né? Interessante essa mulher, né? A mulher primitiva que queria se engravidar subia a montanha porque diziam que lá estavam os espíritos que queriam renascer. Ela os atraía para seu ventre. A mulher primitiva lidava com a reencarnação de forma tranquila e serena, e ela engravidava. Vocês sabem que, no princípio, a mulher não entendia que a gravidez surgia por encontro dos gametas, masculino e feminino. Ela achava que era ela que produzia a gravidez, era coisa dela, que o homem não participava disso. Então, cabia a ela esse negócio de atrair o espírito para ela. Então, ela subia nessas montanhas,
Eles falavam assim, aquela montanha ali está cheia de gente que quer renascer. Então, ela ia lá para atrair o espírito. Olha que coisa interessante. Mulher primitiva, gente. Nós estamos falando de 1,5 milhão de anos atrás, provavelmente. Né? Pois é, né? A Luísa vai contar para a gente a história de quando ela ia renascer. O que falaram para ela, né? Vamos ouvir o que a Luísa tem para nos dizer. Vou contar uma história para vocês. Que acabei de me lembrar. Um dia antes da minha reencarnação, estava estudando no pavilhão das crianças da colônia espiritual, onde eu morava. Então, num dia daqueles, veio uma velha nos visitar. Ficamos bem quietinhos. Eu e outras meninas esperando o que ela queria dizer. Com aquela boca enorme, ela olhou e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Respondemos todas ao mesmo tempo, preparando para reencarnar. Reencarnar? Perguntou ela com cara de poucos amigos. Sim, falou Lúcia, que ia reencarnar primeiro. Eu não acredito em reencarnação, falou aquela velha sem graça. O que você vai fazer? Perguntei. Ora. Estou de malas prontas para ir conversar com Deus. Nos olhamos e rimos. Aquela velha maluca quase nos atacou. Estava nervosa, ansiosa, culposa, ou sei lá mais o que. E vejam só, queria conversar com Deus. Lá no mundo espiritual, também tem gente que não acredita em reencarnação. Mas o mais engraçado é que reencarnam mesmo não acreditando. Ainda bem que eu acredito, por isso estou aqui. E você, acredita? Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado. Você fechou com chave de ouro o nosso estudo sobre a reencarnação, sabe? Nós tentamos colocar aqui para vocês, sabe, um pouquinho de turbulência no seu mundo encantado da ilusão. Tentamos colocar essa turbulência para você pensar um pouquinho. Nós falamos de reencarnação na Bíblia, reencarnação com lógica, reencarnação na ciência, né? Exatamente para que você analise, para que você pense. Você está reencarnado, está se defendendo dessas ondas, né? Muito fortes que estão aí girando, que a gente está aqui no corpo físico, tendo a possibilidade de pensar, de analisar, de estruturar. Você esqueceu o seu passado temporariamente. Você precisava esquecer esse passado. Você está encontrando aí com pessoas na sua família ou não, seus amigos, que às vezes foram pessoas muito complicadas para você no passado e que agora você está se recuperando com eles, sabe, se acertando. Ninguém cresce para Deus deixando desafetos para trás. O Espírito Superior não tem desafeto, só afetos, né? Então você está nesse processo de aprendizagem permanente, fazendo um laboratório aqui no plano físico. Cada um no seu laboratório, cada um na sua estrutura. Então, guarde com você, lembre disso, estude a reencarnação. Você pode estudá-la filosoficamente, teologicamente, cientificamente e até num projeto de religião de ligação a Deus. Mas eu preciso me interessar por isso. Não só que alguém falou na minha cabeça que tem reencarnação que eu vou acreditar. Não, eu preciso pesquisar. E também porque alguém falou que não tem, eu vou acreditar. Também não. Eu tenho que pesquisar tudo isso. Para saber, de fato, onde está a verdade e como essa verdade se estabelece. Esse é o projeto de vida. Beleza? Então, agora nós vamos falar um outro assunto, né, aqui no nosso trabalho. Mundos habitados. Então, vejam lá. Falamos sobre imortalidade no estudo passado, sobre mediunidade. Agora falamos sobre reencarnação. E agora vamos falar sobre mundos habitados. Esses são pilares do Espiritismo. Tudo que a gente estudar no Espiritismo vai estar ligado a esses pilares. E nós estamos vendo que são coisas
lógicas, né? Justas. Agora, mundos habitados. Para uns, a pessoa não quer nem saber disso. Para outros é uma, né? Tem tanta gente aí que faz filmes de ficção, né? Guerra nas Estrelas e tal, né? Odisseia no Espaço, né? 2001, Odisseia no Espaço. Tentativas de sair da Terra num projeto de, sabe, de viver. Porque vão as naves em outros mundos, aí vai Marte, né? Foram na Lua, foram para Saturno, Júpiter, mas eles vão com pesquisa muito rudimentar dentro daquilo que é possível, né? Eles capturam umas informações, mas não sabem decodificar, não sabem para que existe aquilo. Agora descobriram lá que uma cratera que tem em Marte, que foi um lago no passado. Ah, mas então Marte teve água que secou? Ou essa água hoje existe numa situação tão sutil que não se torna visível? A gente não pode ficar aqui definindo o que é o que não é. A matéria, gente, ela tem expressões que nós desconhecemos aqui no nosso planeta. Não precisa saber disso. O universo não se estabelece na forma, no conteúdo e na estrutura da Terra. A Terra só é um mundo em 7 trilhões de outros mundos. E cada mundo é diferente um do outro. Temos que começar por esse princípio. Eu tenho que começar a perceber a vida assim. Então, vamos lá. Mundos habitados, né? É da casa dos 7 trilhões o número existente de sóis e planetas distribuídos em bilhões de galáxias existentes no universo. Uma pergunta muito simples podemos fazer. Só a Terra é habitada? Ah, Deus não faria coisas à toa, né? Não. Tem que ter uma explicação, né? E onde estão os nossos santos, né? Aqueles espíritos majestosos que vieram aqui, onde eles estão? Para onde eles foram, né? Civilizações incríveis que já viveram aqui na Terra. A civilização da Atlântida, né? A civilização egípcia, a hinduísta, naquele princípio deles, né? Na época de Vishnu, os próprios hebreus, né? Quanta gente inteligente ali, Relil, Gamaliel, cadê esse povo? Né? Mais próximos de nós, onde está a mãe de Jesus, Maria Santíssima? Francisco de Assis? Hein? Minha gente, é para pensar. Senão você vai acreditar no que o homem veio do pó, e o pó se tornará, enterrou, acabou, já era. O que a pessoa fez, o que ela é, não representa nada. Para muitos, esse assunto já está totalmente resolvido. Afirmam, há vida em outra parte. Para outros, no entanto, insistem em dizer da impossibilidade da vida em outros mundos, dado a carência de atmosfera própria, da água e de que nunca se ter visto esses seres quando as naves espaciais circulam suas órbitas. A questão é complexa e carece de avanços espirituais para que as visões se dilatem e os ouvidos se tornem mais aguçados. Ouça aquele que tem ouvido de ouvir e olhos de ver, não é assim? É o contrário, né? Veja aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 55. Olha, todos os globos que circulam o espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Isso é orgulho e vaidade. Criem que Deus criou o universo somente para eles. Isso no princípio da nossa evolução, gente, porque nós evoluímos e estamos dentro de nós. Então, a nossa visão é tacanha. Então, nós vemos só nós, o nosso mundo interno. Então, como é que eu vou ver coisas fora de mim? Só depois, com o avanço, que eu vou observando as coisas fora de mim, que eu vou me expandindo internamente, que eu vou entendendo que, para que eu expanda mais e mais, eu tenho que ver e observar o que está fora de mim, para que eu
cresça no que está dentro de mim. Então, isso é uma questão de psicologia, isso é uma questão atribuída ao espírito que inteligentemente está evoluindo. Isso vem de Hermes Trismegisto, gente. Milhares de anos atrás, lá do Egito. Então, quer dizer, o que está fora de mim está dentro de mim. Então, se for só eu, como é que eu fico? Não, eu tenho que ter outras expressões, outros momentos. Vai chegar uma hora que eu vou olhar para o mundo e vou achar o mundo assim. Uma coisa muito simples. Com propostas simplérrimas. O que o mundo oferece? Poder de bom, né, que a gente acha que é bom. Poder, dinheiro, sexo, né? Violência, que está muito dentro de cada pessoa ainda. Então, o mundo oferece essas possibilidades. A gente nem consegue analisar na beleza da natureza. Pelo contrário, a gente destrói a natureza. Tenta, né? Tenta destruir, porque tudo tem um limite. Então, vejam vocês, eu preciso começar a abrir o meu mundo interno para essas possibilidades, senão eu vou ficar preso na caixinha. E ficar preso na caixinha, gente, significa preso na ignorância. Na questão 56, a pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. Então, se não se assemelham, há uma multidiversidade que eu preciso buscar para o meu entendimento. Está aí, né? O projeto, a proposta espírita. Na questão 57, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Muito clara essa resposta, né, gente? Então, você vê, no nosso mundo, nós temos seres que vivem na água, no ar, na terra, na lama. Bom, mesmo aqui no nosso mundo, você tem uma condição enorme, né? Uma diversidade imensa de vidas. Tem gente que tem seres que vivem na rocha, né? Tem seres que vivem subterrâneos, tem seres que vivem nas grutas, como os morcegos, né? Então, cada mundo ele vai dar uma condição aos seus habitantes. E essa condição está na razão direta da necessidade de crescimento de cada habitante. Então, nós conhecemos a Terra, como que é aqui. Nós temos uma atmosfera, expiramos oxigênio, tal, né? Expellimos gás carbônico, a gente está necessitado da água, mas no mundo aí pode ser que nada disso, com certeza nada disso será tão importante. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Está, por exemplo, Netuno, Urano, Netuno, o Sol lá, uma estrelinha. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhes cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivem da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos? Não. Existem situações e mundos mais distantes aqui no nosso sistema solar que nós não sabemos, no caso da eletricidade, que a gente conhece a eletricidade aqui, né, para as funções que ela exerce, mas em outro mundo a gente não imagina. Então é preciso ter muito cuidado, né? Vamos ver o que o Marco tem para dizer a respeito desse nosso estudo. Marco, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, né? Do Gresg. Marco, fala aí para a gente um pouco. E do que é feito o universo? Diz Deepak Chopra que o universo vem se despindo pouco a pouco, deixando cair um a um os véus que encobrem a verdade sobre a natureza. Muitos mistérios envolvem o universo. Stephen Hawking disse ser as dimensões que vão se desdobrando à medida que vamos entendendo a natureza
e o desenvolvimento do universo. Sim, será uma pesquisa árdua e que levará milênios, mas todos nós, homens da Terra, um dia descobriremos tudo o que envolve essa morada divina. Contudo, é preciso deixar os preconceitos de lado. É preciso que a ciência colabore e que os cientistas que não acreditem em nada, após aqui, guardem em silêncio suas opiniões, porque elas não podem atrapalhar o sonhar e o buscar daqueles que sabem que Deus jamais criaria uma casa e não revelaria seus filhos. Os planetas que compõem o nosso sistema solar trazem cada um uma configuração própria. Todos eles possuem seus cristos planetários e cumprem uma missão dentro da comunidade sistêmica de onde moramos. É bom nos inteirarmos dessas informações. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nos dá essa informação logo no início, através da prédica de um mentor de nível superior. Busquemos nossos lugares de espíritos em evolução permanente e começaremos a descortinar e descobrir os próximos passos. Muito obrigado, Marcos. Marco. Agora, nós vamos estudar a classificação dos mundos. O que é isso? Como a gente não tem noção de como são esses mundos, então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho e o próprio Allan Kardec, eles fizeram uma classificação de mundos que a gente possa entender. Isso aqui é um modelo que eles colocam, né? Então, existem mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações do espírito. O ser humano ainda é muito rude, né? Está na infância da sua evolução espiritual. A Terra já foi assim, tá, gente? Livre-arbítrio pouco desenvolvido, não oferece ao espírito muitas oportunidades de escolha. Eles vivem mais ou menos pelo determinismo. O processo de encarne e desencarne vai adquirindo o senso moral que o torna responsável pelas suas próprias ações. É o que a gente estudou nas reencarnações. A partir das múltiplas experiências reencarnatórias, a gente vai adquirindo mais o senso moral e vai melhorando. Então, a Terra já passou por esse estágio, mundos primitivos. Depois, nós vamos ter mundos de provas e expiações e provas que a Terra está atualmente. Superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo, sim, sem dúvida. A gente vê isso aí no mundo. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos. A gente vê isso, né, no nosso planeta aqui. Em geral, os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas também, nós estamos vendo isso. Muitos se sentem como estrangeiros, expulsos de mundos melhores, que foram os exilados, que às vezes eles vêm para cá, vieram num princípio numa grande leva, né, de capela, e alguns já melhoraram, já foram embora, né, mas tem gente aí ainda, e chega gente também de vez em quando aí. A Terra é um exemplo dessa categoria de mundos, tá? Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 a 15. Então, quer dizer, nós vamos ver nas categorias dos mundos. Mundo primitivo, mundo de prova e expiação, quer dizer, tem milhares de mundos assim, né? Agora, vamos para o mundo de regeneração. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma, o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe em silêncio o coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. É o que a Terra vai começar agora. Ela saiu do primitivo, ficou muito tempo, né? Milhares de anos de prova e expiação, e agora ela ficará milhares de anos na regeneração. Então, os espíritos que vão ficar aqui são espíritos que querem isso aí, querem se regenerar, querem sufocar o ódio, querem controlar as paixões,
querem acabar com a inveja, né? Reconhecer que Deus é o nosso projeto principal. Enfim, esses espíritos ficarão aqui para construir uma sociedade, né, muito melhor, né? Onde a palavra amor e a prática do amor seja a tônica. Longe de vícios, né? Longe dessas coisas que ainda vemos no mundo de provas e expiações. Você quer ir para esse mundo? Eu quero. Vamos junto? Então, aqui tem mundos primitivos, mundos de provas e expiações e mundo de regeneração. Você observa que o Cristo aqui se faz presente, né? O Jesus, no caso, que é o Cristo planetário, se faz aqui, é o primitivo, aqui é o guerreiro, o brigador, né? E aqui é o Mestre Senhor Jesus, trazendo para nós. Está na Gênesis de Allan Kardec, né? Capítulo 11, item 43. Logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Aí a gente vai ver o que nós queremos. Eu ainda estou aqui precisando de um mundo primitivo? Eu preciso de um mundo de provas e expiações? Eu sou guerreiro? Né? De arma na mão, brigando, confundindo, né? Ainda sou uma criança meio que isolada, meio que sozinha, né? Hoje eu estou buscando o quê? Uma relação social melhor, né? Uma criança mais feliz, mais alegre, mais confiante, né? Nessa aura bonita do Cristo, olha. Então, quando Jesus falou, meu reino ainda não é deste mundo, porque ele estava vivendo essas fases aqui, ó. Agora ele vai começar a reinar também no plano físico, porque no planos espirituais ele já reina, né? Lindo isso, né, minha gente? Está vendo como é que a gente vai saindo de uma coisa que é complicada para nós? Nossa, será que isso existe? Para uma coisa mais lógica, mais estudada, mais assim, que a gente pode penetrar? Então é isso aí. Esse e esse nós já vivemos, com certeza. Agora vamos para esse. Os mundos felizes. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas ela é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades e nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, essas doenças que nós temos, né? Essas coisas terríveis que a gente vive por aqui, que a gente vê os outros viverem, doenças invasivas, né? Ou situações muito difíceis. Então, mais apurados os sentidos, são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade. Mas para fazer isso, nós temos que evoluir, né? Nós temos que merecer esses mundos, né? Ai, que beleza, né, gente? Imagina uma coisa dessa. Isso aí é uma ideia que a gente faz, né? Não vai dizer que seja assim, mas, nossa, né? Que coisa linda você poder viver no mundo assim, né? Rodeado de coisas belíssimas ao seu redor, te convidando cada vez mais a crescer, a ser espírito pleno, né? Você pode sair, pode ver esses outros locais. Você não está preso mais a um corpo físico como nós estamos. Você está livre. Nos mundos celestes, né? Então, nestes mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições
e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento, esse desejo, porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Agora a gente entende por que os espíritos ficam falando para a gente mudar, né? Para não guardar mágoa, ressentimento, para perdoar, para ter uma vida reta, sem traição, ciúme, inveja, tá vendo? Para a gente conseguir esses lugares. Senão a gente vai ficar aqui, gente, nessa luta. E esse mundo vai mudar para a regeneração, eu vou ter que migrar para outro mundo que ainda é de prova e expiação. Não, nós temos que avançar, alavancar a nossa evolução. Por isso nós estamos fazendo esses estudos. Por isso o Espiritismo chegou no mundo. Veja que interessante, o Espiritismo chega no mundo numa época em que se pode dizer isso para as pessoas, como um todo. Antigamente só podia dizer para grupos fechados, né? Agora a gente pode dizer para um todo. Então seria mais ou menos isso aí, olha. Mundos onde flui a beleza, né? Onde flui toda aquela coisa celestial. Ele não está circunspecto a um local, ele flui. São os mundos celestes. É uma representação, né, minha gente? Mas dá para a gente ter uma ideia do que nos aguarda se nós assim desejarmos. Eu vou pedir a Mariane para falar um pouco para nós sobre tudo isso que nós estamos dizendo. Vamos observar. Há civilizações inteligentes fora da Terra, e elas poderiam estar presentes em inúmeros planetas. Em 2009, Duncan Forgan, um astrofísico da Universidade de Edimburgo, na Escócia, declarou que seus estudos levaram a crer nessa possibilidade. Segundo a cientista-chefe da NASA, Ellen Stofan, teremos registros de alienígenas que vivem em outros planetas até 2025. Stofan acredita que serão encontrados sinais de vida fora da Terra em até 10 anos e provas definitivas disso em até 20 anos. Nós sabemos onde procurar, então sabemos como procurar, disse em um debate transmitido na NASA TV sobre a possibilidade de encontrar outros mundos habitáveis. Na maioria dos casos, nós temos a tecnologia e estamos no processo de implementá-la, então acreditamos que estamos definitivamente no caminho certo para isso. A ciência irá descobrir e comprovar a vida fora da Terra, como disse Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai. É só questão de tempo. Para o Espiritismo, não restam dúvidas sobre isso. A vida estua por toda parte desse universo incrível de oportunidades. Obrigado, Mariane. Classificação dos mundos ainda, né? Segundo a teoria de Hermes Trismegisto, que é do Egito, tudo que está dentro está fora e tudo que está fora está dentro. Dessa forma, se vivemos num universo composto de todas essas complexidades distribuídas em dimensões, assim também possuímos o eu cósmico. Somente avançaremos a mundos superiores se nos tornarmos superiores individualmente. É o que nós temos falado aí nos nossos estudos, né? Temos que buscar esse eu cósmico, sabe? Esse eu superior, para a gente poder avançar em outras situações, não é isso? Somente veremos e sentiremos esses mundos se nos tornarmos capazes para eles. São boas as pesquisas que ora se fazem. Contudo, visitar um desses mundos do universo carece de apropriações virtuosas. Cada mundo contém suas identidades específicas, assim como a Terra o possui. Para adentrarmos um outro mundo, necessitamos modificar o perispírito, e mais que isso, modificar nossas formas de pensar e agir com relação ao eu, o outro e Deus. Até lá, avancemos em inteligência, moral e ética. Agora fica explicado por que nós temos que estudar o Evangelho e praticá-lo.
Temos que estudar a doutrina espírita e praticar, para a gente poder ficar senhor de alguma coisa importante, profunda, para avançarmos nesse universo do nosso Pai. E aí nós vamos nele, né? Olha que beleza. Quando o ser já pode olhar para o todo que o envolve, né? E querer fazer uma relação deste todo com o eu cósmico. Então, um dia ele vai ser esse eu cósmico, né? Expandindo luzes para todo lado, porque o universo é assim. Ele tem um centro diretor, né? Que expande luzes para todo lado. E eu me sinto em relação a ele. Este é você no futuro, meu irmão, minha irmã. Te aconselho a buscá-lo o quanto antes. Tá? O quanto antes. Guarde essa imagem com você. Aqui você está na plenitude, né? E observando o que você pode ser. E você vai ser. Um dia desses você vai entender isso, eu vou entender isso e a gente vai partir decididamente para esse futuro. Então, meus amigos, minhas amigas, é esse o nosso estudo de hoje, número 25. Pilares do Espiritismo 2, né? Que nós estudamos hoje a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Como sempre digo para você, é só uma pequena amostra. É você que vai pesquisar, é você que vai estudar, que vai buscar. Mas você está vendo o valor, a possibilidade da doutrina espírita? É isso. Essa é a nossa doutrina espírita, que nos dá todas essas informações. Você é um ser reencarnado, se preparando para avanços superiores. Porque você é imortal e você pode relacionar com todos através da tua percepção mediúnica. Tudo isso. Científico, teológico, filosófico e aplicável. Nós estamos entendendo o Espiritismo mesmo? O Espiritismo tem essas possibilidades todas de avanços e de estudos. Eu vou me despedindo de vocês por hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né? E hoje nós vamos terminar o nosso estudo assim, com uma música reflexiva, né? Quem sabe a gente precisa pedir perdão, né? Quem sabe? E Deus precisa de nos perdoar? Talvez não, mas é tão bom falarmos com Ele, né? Pedimos perdão das nossas ofensas, das nossas faltas, né? Meu amigo Maton Castro, um cantor muito amigo, vai encerrar o nosso estudo de hoje com a música Perdão. Fiquem com ele. Até o nosso próximo estudo, na paz do Senhor Jesus, da espiritualidade amiga. No coração, é se livrar da dor, é flertar com a leveza, é a certeza de encontrar a libertação. Perdoar é não cobrar, é não mostrar na palma a marca da humilhação. É desejar a paz, sentir que é capaz de perceber e ver a luz da redenção. Perdoa como quer ser perdoado, ter seu peito consolado pela sua caridade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista, essa lição de humildade.
Se livrar da dor é flertar com a leveza, é certeza de encontrar a libertação. Perdoar é não cobrar, é não mostrar na palma a marca da humilhação. É desejar a paz, sentir que é capaz de perceber e ver a luz da redenção. Perdoa como quer ser perdoado, ter seu peito consolado pela sua caridade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista, essa lição de humildade. Se é 7 ou 70, não desista, será sempre uma conquista, essa lição de humildade.